Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. E no programa Bom Dia Entrevista de hoje nós vamos falar sobre esporte, mais precisamente sobre o nosso querido Ipiranga aqui de Erechim, que no último fim de semana se garantiu na Série C do ano que vem, em 2019. E para conversar mais sobre estes e outros assuntos, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio hoje o presidente do Ipiranga, Adilson Stankiewicz. Presidente, é um prazer estar conversando com o senhor, seja bem-vindo. Prazer pra gente, Leandro, e muito bom estar aqui falando aos nossos telespectadores do Jornal Bom Dia sobre o nosso querido Canarinho, Ipiranga, e fazer um balanço aí dessa Série C do Campeonato Brasileiro que se encerrou esse final de semana. Presidente, falando no âmbito geral, assim, vamos fazer com uma avaliação do time do brasileiro até agora. Que impressão que o senhor tem, pode dizer, tanto do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Brasileiro, quanto foi bem ou foi ruim essa campanha aí, que culminou também aí no quase rebaixamento do time? Que avaliação que o senhor pode fazer no âmbito geral desses primeiros meses do Ipiranga? Muito bem, então nesse primeiro semestre nós tivemos duas competições importantes. Uma foi a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho e a outra o Campeonato Brasileiro Série C, né? Nós tínhamos objetivos distintos em cada competição. Nós viemos de um ano de rebaixamento, né? Então perdemos aquelas verbas de federação que a gente tinha. Quando você cai com muitas dívidas. Não é fácil você conseguir reestruturar o time. A própria equipe que nós tínhamos em 2017 era uma equipe com um padrão salarial acima, um padrão salarial de Série A de Campeonato Gaúcho, né? Então esses jogadores não ficam para uma divisão de acesso, que o padrão salarial é menor. Nós tínhamos que recompor praticamente a equipe começando do zero. E nesse caso, nós sabíamos que seria bastante difícil. No entanto, conseguimos sim fazer uma equipe competitiva com o objetivo de buscar o acesso. Esse era o grande objetivo do primeiro semestre, né? E chegamos até a semifinal que dava esse acesso. Vencemos a primeira partida de 2-1 da equipe do Aimoré, uma equipe qualificada, uma equipe copeira que foi campeã da Copa da Federação do ano anterior, tinha verba que tinham recebido pela Copa do Brasil. E enfim, acabamos sendo derrotados lá em São Leopoldo por um placar de 1-0, que igualou os dois placares 2-2, mas fomos desclassificados, infelizmente, no gol qualificado, né? Foi por um detalhe, então, que o Ipiranga não subiu, mas frente a uma equipe de muita qualidade, como a equipe do Aimoré, com um potencial igual ou talvez maior até que a equipe do Ipiranga. Então, embora a gente não tenha conseguido o objetivo principal, que era esse acesso, não foi uma campanha com falta de méritos, pelo contrário, dentro dessa perspectiva de recuperação, de renovação do time, teve seus méritos sim. Nós terminamos no terceiro lugar na geral, quer dizer, o primeiro fora do acesso. As duas equipes que subiram, no caso, foi o Aimoré e Pelotas, duas equipes que investiram muito também, assim como nós tentamos também buscar o acesso. Em relação ao Campeonato Brasileiro Série C, já a realidade é outra, né? Nós estamos enfrentando equipes muito poderosas aí do Brasil, como, por exemplo, essa equipe do Tupi, que é uma equipe que vem numa cidade forte economicamente, como Juiz de Fora, equipes tradicionais que há pouco tempo estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, como por exemplo o Joinville, né? Equipes muito bem estruturadas e que há muitos anos vêm tentando subir, como é o caso do Botafogo de Ribeirão Preto, o caso do Volta Redonda, o caso do Operário de Ponta Grossa, que vem numa crescente aí, campeão da Série D, agora classificado na Série C, a equipe do Cuiabá, de uma capital, também forte, poderosa, muito bem estruturado, Bragantino, enfim, campeão paulista há pouco tempo, né? Encarando Corinthians, encarando Palmeiras, igual para igual. Esse é o nível dos times que nós estávamos jogando. E com uma equipe que foi estruturada para o acesso ao Campeonato Gaúcho. Então nós sabíamos as dificuldades que nós teríamos, né? No entanto, nós colocamos como grande objetivo desse ano ficar entre as 4 equipes classificadas da chave para a fase de matas. Não foi possível, viemos brigando ali até
a 16ª, 15ª, 16ª rodada nós ainda tínhamos chance e buscamos esse objetivo. No entanto, no final houve uma arrancada de duas equipes que estavam para trás, que é o caso Volta Redonda e o Tupi, e isso nos ameaçou do rebaixamento. O rebaixamento seria trágico para o Ipiranga, né? O diferencial que a nossa equipe tem em relação às demais equipes aqui do acesso ao Rio Grande do Sul é exatamente esse calendário alongado que permite que a gente traga alguns jogadores diferenciados. Então houve toda uma mobilização dentro e fora de campo para que isso não acontecesse, né? E a equipe deu a resposta, sim, ela vinha fazendo bons jogos também. Eu acompanhei pessoalmente lá em Ponta Grossa o jogo contra o Operário, que é a equipe que estava em primeiro lugar na ocasião no campeonato. Fizemos uma partida muito boa lá, fomos derrotados por 2-1, não merecíamos um empate no mínimo. Depois, na sequência, nós empatamos com o Bragantino em casa, uma partida também que jogamos muito, marcada por erros de arbitragem, não foi uma partida normal. Partida com Volta Redonda, a mesma coisa, né? Um empate em casa também, com vários erros aí da arbitragem que nos prejudicaram. Na sequência, tivemos uma vitória excelente contra o Cuiabá, também uma das equipes classificadas entre os 4, né? Fomos derrotados pelo Botafogo de Ribeirão Preto numa partida em que o presidente Gerson, muito gentil, no final do jogo veio lá conversar comigo e disse: olha, Gilson, o que aconteceu aqui foi algo que eu nunca vi, era para nós perdermos de 5-0 e nós vencemos vocês de 2-0. Então, quer dizer, o time vinha numa crescente, vinha num ponto bom, e a gente sabia que essa partida contra o Tupi era uma partida definitiva, uma partida decisiva, mas que nós tínhamos sim condições de superá-los. E foi, né, depois que abrimos o placar e as coisas se facilitaram, o nervosismo passou para o lado de lá, acabamos vencendo por uma goleada, garantindo o Ipiranga na Série C de 2019, colocando nós numa posição honrosa na classificação geral. Nós ficamos em 12º lugar entre as 20 equipes. Isso nos garante 124 pontos no ranking da CBF e com certeza mantém o Ipiranga entre as 60 maiores equipes do Brasil, o que não é pouca coisa para uma cidade com 100 mil habitantes, como é o caso de Erechim. Falando na sequência de competições deste ano, o Ipiranga começa nessa quarta-feira a Copa Vianney Carley, a Copinha. Os jogadores já se apresentaram na manhã de hoje, como a gente tinha conversado agora nos bastidores aí. Qual é o objetivo agora para o Ipiranga nessa Copinha? O Ipiranga vem para ser campeão? Uhum. Bom, nós entramos em todas as competições para sermos campeões, nunca com outro objetivo, né? A Copa Vianney Carley, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, ela se valorizou nos últimos 2 anos, em função exatamente dessa vaga na Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje é o campeonato mais rentável financeiramente aqui a nível nacional, é mais até do que o Campeonato Brasileiro Série A, né? Ele distribui um grande valor de premiação. A primeira fase, para você jogar e perder, você já ganha R$500 mil, né? Tem uma premiação também que a federação está oferecendo de R$100 mil para o campeão. Então, quer dizer, se você conseguir ser campeão da Copinha, que não é fácil, são R$600 mil de premiação. E se passar para uma segunda fase, são mais R$600 mil. Então, quer dizer, já igualaria mais ou menos o valor que você receberia da federação por estar numa Série A do Campeonato Gaúcho. Então, isso nos daria uma boa perspectiva financeira, daria uma boa base financeira para o ano que vem. A importância é grande, nós vamos jogar com equipes tradicionais do Campeonato Gaúcho. Nessa quarta-feira nós disputamos a primeira partida com o Gaúcho, no sábado com o São Borja, nós vamos jogar com o Soledade, vamos jogar com o Internacional Sub-23, etc. São equipes tradicionais, tem muitas equipes de Série A também presentes. É difícil, mas é possível. Vamos buscar esse título também. Bom, quanto ao trabalho do treinador Márcio Nunes, que análise o senhor pode fazer do trabalho dele e o senhor quer que ele continue na frente da equipe? Uhum. Muito bem, não só o Márcio, mas toda a comissão técnica fizeram um trabalho muito profissional e muito honesto, muito correto. Isso para nós é o principal. Erros e acertos você comete, a direção comete erros e acertos, a comissão técnica comete erros e acertos, jogadores cometem erros e acertos. Mas numa intenção muito boa de colocar o nosso time nas melhores condições. E ele sim soube tirar o melhor da equipe. Teve um desempenho que a gente pode considerar um bom desempenho, principalmente aí na Série C do Campeonato Brasileiro, e é nosso desejo sim que o Márcio Nunes
Nunes e toda a sua comissão permaneça, né? Então, nós não iniciamos essas tratativas ainda para 2019, nós estamos com objetivos ainda em 2018, mas a gente vê que a continuidade no futebol é algo muito importante e começar um projeto do zero de novo seria algo muito doloroso, muito difícil para o clube. Então, gostaríamos sim de contar com essa comissão e juntos buscarmos os objetivos aí ainda de 2018 e de 2019 também. Bom, alguns jogadores já saíram aí do Ipiranga nessa virada de competição, né? Agora eu quero saber um pouquinho dessa questão, como é que vai funcionar? O Ipiranga pretende fazer mais contratações? Como é que vai ficar o contrato dos atletas? Tem mais gente para sair? Tem já alguém em vista para entrar? Nós temos contrato com a maioria dos atletas até 24 de setembro, que era a data final do Campeonato Brasileiro Série C. Como a Copa Vianney Carlet ela se estende até novembro, nós vamos fazer prorrogações de contrato, que é tranquilo e normal aí nesses casos também. Evidente que alguns atletas já têm outros objetivos, já conversaram com outros clubes, alguns já se acertaram com o exterior, né, inclusive, tiveram uma visibilidade muito boa nesse Campeonato Brasileiro Série C e começam essas movimentações. Agora é um jogo de xadrez. Aí a gente conta muito com o nosso gerente de futebol, Renan Mobarak, que é uma pessoa extremamente qualificada no meio do futebol, conhece muito essa questão das negociações. Nós vamos sentar com cada um dos atletas e buscar já uma composição, não só para a Copa Vianney Carlet, mas já pensando no ano que vem. Então nós queremos manter uma espinha dorsal do time, manter uma equipe que se mostrou competitiva, que se mostrou qualificada e apenas buscar ajustes pontuais para entrarmos muito forte na divisão de acesso de 2019. Então esse é o planejamento que nós temos feito. De agora para diante que nós vamos ver. É natural que ocorram algumas saídas e também vão ocorrer algumas chegadas. Bom, presidente, eu quero agradecer a sua vinda aqui na TV, muito obrigado, volte sempre, sucesso aí na sua caminhada do Ipiranga. Muito obrigado por toda a torcida, por toda a ajuda que o Jornal Bom Dia tem dado aí a nós. Um grande abraço ao nosso torcedor. Acredite, 2019 será um ano muito bom. Esse foi o programa Bom Dia Entrevista de hoje. Você pode rever estes e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Até o próximo Bom Dia Entrevista e uma boa noite para você.